E já vamos começar aqui com a pergunta do Samuel Santos. Ele falou o seguinte: vocês acham que pode existir Akumas no Mi que rejeitam o usuário? Cara, isso é muito bom porque o Gorosei falou que a Akuma no Mi, a Hito Hito no Mi, tava fugindo deles até hoje. Então vamos parar pra pensar aqui a seguinte possibilidade. Vai que alguém, tipo, o Barba Negra comeu a fruta do Luffy. Em vez de ser o Luffy, quem comeu foi o Barba Negra. Ah, mas a fruta tem vontade própria e ela fugiu. Mas, tipo, chegou na ocasião que não deu mais pra fugir, aconteceu. Barba Negra comeu essa Akuma no Mi. Eu, sinceramente, acho que a Akuma no Mi não vai rejeitar o Barba Negra. Ele vai ter os poderes da borracha. Porém, eu acredito que essa fruta, a Zoan, por ela ter essa vontade, eu acredito que o Barba Negra não conseguiria desbloquear o despertar, mas ele conseguiria usar normalmente. Então isso vale apenas para as Zoans que têm vontade própria e abre até outro questionamento. Será que tem algum usuário de Zoan que não tem o despertar porque a fruta não quer que ele desperte? Fica o questionamento. Eu concordo 100% com a opinião de Isaac e ainda acrescento que o fato de ser só as Zoans que têm vontade própria faz muito sentido, afinal, elas literalmente carregam o espírito ou o DNA de uma criatura, seja ela mítica ou não. Então faz sentido que ela escolha, entre aspas, aquele que vai herdar o seu poder e usar sua habilidade completamente. E vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e eu estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala, galera! E sejam bem-vindos a mais um Supernovas Responde, onde a gente pega as perguntas que vocês nos mandaram lá no Instagram e responde aqui em vídeo. Lembrando, são muitas perguntas. Para vocês terem uma ideia, em 1 hora de post vocês mandaram cerca de 60 perguntas. Então esse vídeo com certeza vai ter uma parte 2. Então se você não quiser ficar de fora do próximo vídeo, já vai lá e manda sua pergunta lá no Instagram, @canal Supernovas. E sem mais enrolação, bora para a próxima pergunta. Exatamente, cara. São muitas perguntas relacionadas à obra no momento, sobre o que vai acontecer, sobre coisas que já aconteceram e como elas vão ser trabalhadas pro futuro. E uma coisa muito interessante, cara, porque estamos aí no final de Onigashima, o ano tá acabando. Então, uma pergunta que muito se faz, que muito se teoriza já faz, eu acho que 2 anos, que é quem vai ser o novo Mugiwara. E o Souza mandou o seguinte: o que vocês acham de Yamato e Otama no bando? Ambas 100% confirmadas. Galera, antes de responder essa pergunta, é bom lembrar do paralelo que existe entre Thriller Bark e Wano, que a gente fala bastante aqui no canal. E em Thriller Bark entrou um Mugiwara no bando. Inclusive tem toda aquela história do Brook estar aprisionado, ter a sua sombra roubada e não conseguir olhar pro sol, não conseguir ficar de frente pro sol. E agora a gente tem Yamato, que ela tava acorrentada no início do arco, o Luffy libertou as correntes dela, mas ela ainda tá presa ao pai. E no final o Brook entrou no bando. Então nós acreditamos que tenha muita chance da Yamato entrar no bando, e eu espero muito que entre. Gosto muito da personagem, mas eu espero que ela tenha mais desenvolvimento na história, até porque todos os outros Mugiwaras tiveram motivações bem específicas pra entrar no bando, e até agora a Yamato só disse que queria entrar, e é isso, embora ela tenha relação com o Ace e tudo. Mas já a Otama, embora ela seja uma personagem muito carismática e eu pessoalmente goste muito dela, não sei se teria espaço pra ela nos eventos que se seguem. Por quê? Luffy vai enfrentar gente grande, e com certeza toda a sua tripulação vão ter que estar preparados pra batalhas com alto risco de vida, e não sei se uma aprendiz no navio do Luffy ia fazer muito sentido nessas batalhas contra Barba Negra, Shanks e Insama. Eu acho que agora não é o momento. Talvez Otama esteja mais segura e ela sirva pra mais coisas em Wano, junto com o Momonosuke, que vai ser o Shogun, do que embarcando numa viagem com o Luffy, embora o Ace tenha prometido pra ela que ela iria. Talvez depois da guerra final, o Luffy possa voltar pra Wano e trazer ela pro navio, aí sim eles vão fazer uma aventura juntos, mas eu acho que ela entrando no bando agora seria arriscar demais a vida de uma garotinha. E a próxima pergunta é do Martins. Ele perguntou sobre o fato dos D serem inimigos naturais dos deuses e o Garp ocupar uma posição de respeito dentro da marinha e dentro do governo mundial. E ele questiona se isso foi por causa de algum acordo feito ou depois da batalha contra os Rocks. E nós pegamos essa pergunta por ser uma pergunta realmente muito interessante e faz muito sentido. Assim, cara, na minha opinião, realmente os D são os inimigos dos deuses, como eles mesmos falam. Porém, se eu fosse eles, eu acho que seria muito favorável ter um D do meu lado. Assim, esse D poderia caçar outros D. Por exemplo, o Garp é um vice-almirante. Se for necessário ele derrotar o Law, que é um D, o Teach, que é um D, ele vai fazer isso e vai fazer isso em nome do governo. Então fazer isso é uma boa estratégia do governo. Eu acho que seria burrice eles não fazerem isso, até porque é o Garp. Imagina o Garp do outro lado, daria muito trabalho, precisaria reunir uns 3 almirantes para dar conta dele. E ele ainda fala aqui sobre o Garp esconder o Luffy por ele ser um D, e eu acho realmente que isso não é um problema. Existe problema quando esse D é muito importante, como o Roger era um D, então ele tem um filho, tem que caçar
passar esse filho, porque ele é o rei dos piratas. Agora, um marinheiro ter um neto que é um D, tudo bem. Até porque não é todo mundo que sabe que o Garp é pai do Dragon. É só pessoas mais íntimas. É tanto que quando ele revela isso naquela cena, vários marinheiros ficam surpresos. Então por isso o Luffy não foi caçado naquela época. Mas realmente é interessante pensar o porquê que o Luffy tem o seu nome completo no cartaz com Monkey D. Luffy e o Gold Roger, por exemplo, teve que ser ocultado, que era um D. Não sabemos as reais motivações do governo para fazer isso. Talvez eles não sentissem que o Monkey D. Luffy fosse uma ameaça tão grande quanto era o Roger, mas agora que ele despertou sua fruta e que o próprio governo mundial tá atrás dele, talvez o cartaz dele também se modifique assim como se modificou o do Roger, e passe a ser só Monkey Luffy ou alguma coisa parecida com isso, porque eu acho difícil que o governo não vai fazer com o Luffy a mesma coisa que fez com o Gold Roger. Exatamente, cara, e o Hélio, nosso amigo lá do Discord, falou o seguinte: fala Supernovas, caso um usuário de Akuma no Mi Logia precisasse de uma cirurgia, o médico precisaria de hack ou só precisaria estar desacordado para fazer a cirurgia? Adoro vocês e o canal. Abraço pra você também, mano. E cara, excelente pergunta, inclusive a gente ficou discutindo isso no Discord por um tempo, mas na minha visão a propriedade das Logia pode sim ligar ou desligar dependendo da vontade do usuário. Se não, um usuário de Logia não conseguiria dar um soco numa pessoa que a mão dele derretiria. Ele mesmo tem que ter controle sobre esse liga e desliga do poder da fruta. Então eu acredito que se ele estiver inconsciente, a fruta não vai tomar conta do poder sozinha. Diferentemente do que seria talvez a Zoan, que ela tem função inconsciente. A gente viu o próprio Luffy fazer isso, inconscientemente ele despertou a fruta dele. Então respondendo essa pergunta, eu acredito que o médico só precisaria de hack na ponta da agulha da anestesia. Depois que o usuário de Logia fosse anestesiado, eu acredito que ele poderia fazer a cirurgia sem problemas. E a próxima pergunta, fugindo um pouco do tema One Piece, é a do JRDLMC. Ele falou o seguinte: quem tem a melhor série animada dos anos 90, Batman ou Homem-Aranha? Cara, aí você quer começar a briga, porque é praticamente impossível escolher um melhor, porque essas duas animações, elas abordam perfeitamente cada personagem, o Batman e o Homem-Aranha. É tanto que o Batman considerado perfeito, exatamente esse Batman dessa série animada, e também esse Homem-Aranha. Então, apesar de elas terem envelhecido com o tempo, se você for revisitar, inclusive no hype do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, eu acabei reassistindo aquele desenho do Homem-Aranha, vi 2 temporadas, se eu não me engano. Cara, fiquei encantado, não é porque ficou velho que ficou ruim, é até um pouco charmoso, vamos dizer assim, a animação e toda a estrutura sobre o desenvolvimento do Homem-Aranha, os problemas que ele tem, com todos os amigos, os vilões, são todos muito bem apresentados e vale muito a pena ver ainda hoje em dia. Eu acho que daqui a 20 anos, daqui a 40 anos ainda vai valer muito a pena rever, até porque as animações atuais, elas não estão num nível muito interessante. Mas, voltando aqui para One Piece, o Luan fez uma muito boa aqui. E sobre a teoria da destruição da Grand Line e virar o All Blue, o que vocês acham? Um salve aí pra rapaziada do Jardim Fontales e vamos direto pra sua pergunta, cara. Cara, eu acho que essa teoria é a única possível, até porque a ideia de existir um mar chamado All Blue, com peixes diferentes lá, e que seria uma lenda que ninguém nunca teria chegado lá, eu acho que não caberia na forma como o Oda está escrevendo a obra. A gente já tem Profecia da Madame Charlie, dizendo que o Luffy vai destruir a Ilha dos Homens Peixe, que coincidentemente fica exatamente embaixo da Red Line. A gente já tem Marijoa, que se localiza exatamente em cima da Red Line, e com certeza vai ser destruída porque representa tudo aquilo contra o qual Joy Boy lutou no século perdido e provavelmente será destruída. E nós temos a provável utilização das 3 armas ancestrais. Para qual propósito elas seriam utilizadas, se não para destruir algo extremamente enorme? Além do fato que existe a Noa, que será transportada pelos Reis dos Mares pelo poder da Poseidon, tirando os tritões dali. Por que eles sairiam dali se não fosse pela destruição da Red Line? Então eu acho que tudo culmina para um ponto só. A Red Line precisa cair. E cara, se a Red Line cair, os 4 Blues vão se unir naquele ponto. E todos os peixes dos 4 Blues que só existem em seus oceanos vão coexistir no mesmo oceano. E eu acho isso muito poético, seria muito lindo de ver. E eu acho que isso é o All Blue. Talvez a Red Line não tenha sempre existido. Ela foi uma construção feita por homens ou feita por um poder grandioso. Talvez seja esse o poder oculto de In, justamente para dividir esses oceanos e aumentar ainda mais a dominação do governo mundial sobre o mundo. E se for esse o caso, o All Blue já existiu em outro momento e é por isso que ele se tornou uma lenda. Porque ele já existiu em algum outro momento e foi passado de geração em geração e acabou se tornando uma lenda. Mas se fosse para apostar minhas fichas em uma só teoria de One Piece, com certeza seria a destruição da Red Line e consequentemente a formação do All Blue. E o Bruno Santos falou o seguinte: vai existir o Gear 6 ou vai parar no Gear 5?
Uma coisa que eu tenho falado já faz um tempo é que eu tenho essa sensação que esse arco de Onigashima foi exatamente para apresentar os últimos poderes dos Mugiwaras. E a partir dos próximos arcos vão ser eles com esses mesmos poderes, é claro, que eles vão melhorá-los. Então essa nova forma da Robin a gente vai ver por mais tempo, a gente vai ver o Sanji usando a perna azul por mais tempo. Então por isso que eu acredito que o Gear 5 foi a forma final do Luffy. É tanto que o Luffy fala que o Gear 5 é o ponto mais alto dele. Então seguindo essa interpretação que o Oda tá dando pra gente, eu acredito que os Mugiwaras mostraram tudo, seu potencial aqui nesse arco. E a gente vai ver essas novas habilidades mais bem desenvolvidas mais pra frente. Mas é claro, deixa a sua opinião se falta alguma, se o Luffy realmente ele vai ter um Gear 6, ou se a gente pode ver também de repente o Zoro abrindo o bendito olho. Então comentem aí. E o Oswaldo Betuel falou o seguinte: salve, durante o flashback do Roger, quando eles ouviram os reis dos mares falando sobre o nascimento dos soberanos, ficou claro que a princesa sereia era Shirahoshi e o outro do mar distante era o Luffy, por causa dos últimos eventos. Mas a pergunta é, quando eles falam do nascimento, estavam se referindo do Luffy mesmo ou poderia ser a Akuma no Mi? Se o Luffy não tivesse comido a Hito Hito no Mi, ele ainda seria Joy Boy? E uma última questão pra fechar: quais são as específicas palavras que o Luffy falou pro Shanks, que fez o mesmo dizer que eram as mesmas palavras do Roger, seu antigo capitão? Excelentes perguntas, Oswaldo. Vamos responder uma por uma aqui. Primeiramente, eu acredito que eles estavam se referindo ao nascimento do próprio Luffy, e já linkando com a sua segunda pergunta, eu acredito que o Luffy não é Joy Boy por causa de sua fruta, e eu vou explicar o porquê. A Hito Hito no Mi modelo Nika não se refere diretamente e necessariamente ao Joy Boy. Quem foi o Joy Boy? O Joy Boy, como Kaido fala, era um título, foi um título. Então alguém tinha o título de Joy Boy, e nós acreditamos que a primeira pessoa que herdou esse título foi Nika. Porém, não necessariamente Nika foi o único Joy Boy. Até porque quando o Roger chegou em Laugh Tale, ele falou que eles tinham chegado cedo demais, e não que lhes faltava alguma coisa ou alguma fruta específica para realizar o propósito de Joy Boy. Quando Zunisha reconhece as batidas do Guerreiro da Libertação, pode ser porque Nika foi o primeiro Joy Boy e assim ele estava associado a isso. E acabou que Nika de certa forma incorporou no corpo de Luffy, e Zunisha pôde ouvir as batidas do coração do primeiro Joy Boy. Mas por exemplo, para quem assistiu o último vídeo do canal, nós falamos que acreditamos fortemente que Noland tenha sido um Joy Boy, porém ele não conseguiu cumprir o propósito do Joy Boy inicial, do Nika no caso. Noland trouxe alegria e libertação para um povo que outrora estava aprisionado pelos seus próprios pensamentos retrógrados. E assim como Noland, existiram vários outros que nós acreditamos que tenham sido Joy Boy por algum curto período de tempo, ou tenham pelo menos preparado o caminho para a chegada do verdadeiro Joy Boy, que é o Luffy. Então resumindo, a Hito Hito no Mi não era requisito para alguém se tornar Joy Boy, mas a Hito Hito no Mi modelo Nika carrega o espírito do primeiro Joy Boy, e são coisas totalmente diferentes. Então sim, se Luffy não tivesse comido a fruta, ele ainda seria Joy Boy. Sobre as frases que o Luffy falou que fez com que o Shanks relacionasse ele com o Roger, eu acredito que foi do mesmo jeito com o Rayleigh. Não foi uma frase em específico, foi tipo um comportamento, uma coisa, talvez até uma frase mais simples que seja, fez com que o Shanks relacionasse ele. Por exemplo, quando o Luffy fala pro Rayleigh: eu acho que o Rei dos Piratas é o cara mais livre do mundo. Ele logo relaciona a imagem do Luffy com a de Roger, porque como a gente bem sabe, o Roger ele queria explorar o mundo, ele não tinha nenhuma ambição, até porque o One Piece, o tesouro One Piece só se tornou uma ambição dos piratas quando o Roger falou: olha, deixei tudo que eu tinha naquele lugar. Mas o objetivo principal do Roger era apenas explorar, ser livre, conhecer tudo. A mesma coisa do Luffy, o Luffy não quer ser ninguém importante. Por isso que o Rayleigh relacionou o Luffy com o Roger. Eu acredito que foi nesse mesmo ponto que o Shanks acabou fazendo a mesma coisa que o Rayleigh. E seguindo aqui, o Bruno Carvalho mandou a seguinte: salve Samuel, Léo e Isaac. Meus manos, o que vocês disseram no último vídeo que o Barba Negra pode ser a metade da lua, só que no lado escuro, a lua nova não tem nenhum brilho do sol para refletir. Vocês acham que o pico da força do Barba Negra será numa noite de pura escuridão? Se sim, o Deus do Sol lutará sem poder, apenas com a força de vontade. E ele continua aqui, só para completar: a lua cheia é sua metade que brilha virada para a terra. Está acontecendo agora na batalha contra Kaido, e para a lua nova ainda tem 3 fases da lua. Oda talvez tem 3 arcos para escrever até a grande batalha contra o Barba Negra. As fases da lua em volta do planeta parecem demais com vários brasões de One Piece. Cara, pergunta excelente, e essa pergunta é de alguém que assiste o nosso canal assiduamente, porque a gente fala muito sobre as fases da lua. Inclusive, indo direto pro final da sua pergunta, só pra comentar uma coisa: essa imagem das fases da lua em volta do planeta, a gente já colocou em vídeos anteriores do canal, e realmente tá presente em diversos brasões de One Piece, Alabasta, Ilha dos Tritões, até mesmo no próprio país de Wano existem brasões parecidos. E sim, o Oda talvez possa ser um pouco fanático pelas fases da lua. E naquele vídeo que nós fizemos que o Eiichiro Oda não pode ver, nós
nós falamos que a Grand Line termina sem o brilho da lua. Porém, se a gente der a volta no ciclo lunar completo, o novo mundo terminará com a lua cheia, ou seja, a lua em seu estado mais brilhante e com o brilho completo do sol sob a lua. Então eu acredito que é exatamente isso que o Oda quer fazer no final de One Piece, e ele está trilhando justamente para isso. Então sim, provavelmente existem em torno de 3 arcos para terminar. Se a gente parar para pensar, talvez seja Elbaf, que talvez seja um entre arcos, não necessariamente tenha muito conteúdo em Elbaf. Então seria talvez Elbaf, um entre arcos, Roadstar, Laugh Tale e a guerra final. Então 3 arcos em si e um entre arcos. E sobre a questão do pico de força do Barba Negra ser uma noite de pura escuridão, eu acho isso simplesmente sensacional. E o fato do Deus do Sol lutar sem poder é melhor ainda. Até porque o Luffy na batalha contra o Barba Negra não vai poder depender do poder da sua fruta, porque o Barba Negra tem o poder de anular qualquer Akuma no Mi. E eu acho que essa vai ser a luta mais genial de One Piece justamente por esse fato. O Luffy vai ter que lutar com o Barba Negra apenas com a sua força de vontade, que todos nós sabemos que é a maior de One Piece. E talvez ele mostre até mesmo um poder oculto dentro dele, que não seja simplesmente ir pra cima do inimigo e bater nele, mas ele desperte o poder do verdadeiro Joy Boy sem precisar da sua Akuma no Mi. E cara, eu estou extremamente ansioso pra ver essa luta e com certeza vai ser a melhor luta de One Piece. E é com isso que a gente encerra esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, deixem seu like aí pro YouTube ver que vocês estão gostando, e assim ele vai recomendar esse vídeo para mais pessoas. E é claro, se você fez uma pergunta e ela não foi respondida, como no começo do vídeo a gente fala, vai ter uma parte 2, então a gente vai responder ainda mais perguntas de vocês. E caso você não tenha feito, é só pesquisar lá, @canal Supernovas, e fazer sua pergunta. Com certeza a gente vai ler, porque a gente lê todas. Também tem nosso Instagram para seguir lá, a gente conversa bastante com os inscritos por lá. Talvez seja o lugar mais fácil de ter um contato com a gente. E por fim tem a plataforma principal aqui do canal, que é a plataforma roxinha, vocês sabem muito bem qual é, que é onde a gente tem mais liberdade, a gente mostra o rosto, inclusive se você tem curiosidade, vai lá. E é isso galera, valeu! Valeu!